Mieloma múltiplo. Biologia médica do mieloma múltiplo. Apresentaremos cerca de 35 slides mostrando quais as principais características desta doença, incluindo aspectos muito avançados da genética molecular e de diagnósticos laboratoriais. No mieloma múltiplo, um dos principais sintomas é a dor óssea, notadamente lombar, ou de qualquer osso afetado pelo crescimento do tumor. Em geral, a radiografia mostra lesões ósseas líticas cumulativas, conforme está mostrando esta foto de radiografia com círculos em 2 tumores. O múltiplo crescimento de massas tumorais em ossos é a principal característica do mieloma múltiplo. No exemplo ao lado, a radiografia de crânio mostra, por meio de setas, as múltiplas massas tumorais. Os sintomas: fadiga, causada pela anemia crônica da doença. A circulação sanguínea é afetada principalmente pelo excesso de proteínas séricas, em especial aquelas anormais, devido a um só tipo de hemoglobina produzido por genes mutantes. Então, as células chamadas plasmocitárias, ao invés de produzir vários tipos diferentes de imunoglobulinas, também conhecido como anticorpos, só produz um tipo. E esta grande quantidade de imunoglobulinas produzidas acaba congestionando o fluxo sanguíneo. Dores ósseas e fraturas espontâneas. Essa é uma das características mais visíveis desta doença. A ocupação da medula óssea por plasmócitos causa lesões em diversos pontos dos ossos afetados, fraturando-os aos menores esforços, por exemplo, ao sair da cama, ao rolar na cama, algumas costelas podem fraturar, ao descer escadas, etc. Avaliação do laboratório. A anemia é causada pela invasão de plasmócitos anormais, em grande quantidade que vão se multiplicando, na medula óssea. Esta invasão prejudica a produção de eritrócitos, além de outras células, mais visivelmente os eritrócitos. O tratamento quimioterápico para esta doença pode causar também leucopenia e plaquetopenia. A elevação das proteínas séricas, como nós já falamos, é uma das principais características do mieloma múltiplo. Os plasmócitos produzem, sem parar, um determinado tipo de imunoglobulina anormal. O efeito cumulativo destas imunoglobulinas produzidas e que vão se acumulando no sangue também pode afetar o funcionamento dos rins, porque essas proteínas são grandes e pegajosas e acabam obstruindo uma série de vasos renais, além dos glomérulos renais, e diminuir a imunidade, uma vez que só se produz um tipo de imunoglobulina. A hipercalcemia é também um fator muito importante no mieloma múltiplo, uma vez que as lesões em diversos ossos os destroem as trabéculas, e esses produtos destruídos são compostos por cálcio. E este cálcio ele acaba sendo liberado para o sangue periférico. Então, a dosagem bioquímica de cálcio é muito importante no acompanhamento médico dessa doença. A avaliação do laboratório é muito importante como auxílio ao diagnóstico médico. De uma maneira geral,
testes muito específicos, mas que são possíveis de serem feitos em laboratórios, mesmo que pequeno, nós destacamos entre esses testes muito específicos a eletroforese de proteínas. Ela mostra o fracionamento anormal das proteínas séricas, com destaque, no caso do mieloma múltiplo, para uma fração na região de gama-globulina muito concentrada, que nós chamamos de fração monoclonal, e nós veremos mais à frente durante esta exposição. Já como técnicas altamente específicas, feitas apenas em laboratórios de grande precisão, nós destacamos a imunoeletroforese e testes imunológicos específicos. Eles identificam a imunoglobulina normal produzida pelos plasmócitos afetados pela mutação nos genes que regulam a apoptose e o controle da reprodução celular, que também veremos alguns slides à frente. A citogenética, hoje em dia, dos cromossomos de pessoas afetadas pelo mieloma múltiplo é muito importante, porque ela pode auxiliar no direcionamento terapêutico. A citogenética, quando muito bem feita, ela identifica as translocações de cromossomos. Há muita translocação, no qual o principal cromossomo que sofre translocação é o cromossomo número 14. E pedaços desses 14 se juntam, conforme os diferentes tipos de mieloma múltiplo, a outros pedaços de cromossomos, por exemplo, do cromossomo 6, do 11, 13, 20 e 32. Além disso, há pacientes que têm um aumento no número de cromossomos, que a gente denomina alterações numéricas de cromossomos. A biologia molecular se caracteriza por análise de oncogenes RAS e da perda da capacidade de genes supressores, notadamente o P53, P52 e RB, conforme nós vamos mostrar no próximo slide. O próximo slide é um slide muito especial em que mostra diferentes fases da sinalização celular. Nós iniciaremos com a sinalização celular desses genes que regulam a apoptose e a divisão celular através de uma sinalização normal. Vamos dar como exemplo o principal, porque esta é a principal sinalização do mieloma múltiplo, é a sinalização normal de NF-κ-beta. NF-κ-beta significa fator nuclear beta. Observa na parte superior, em bloquinhos vermelhos, azuis, magenta e marrom, o interleucina 1, vírus, bactérias e carcinógenos. E embaixo deles, nós representamos os receptores de membrana citoplasmática. Então, nesses receptores, penetram vírus ou bactérias ou substâncias conhecidas como interleucinas ou substâncias conhecidas como carcinógenos. Então, a todo momento, temos contato com vários tipos de indutores, que são os vírus, interleucina 1, bactérias e carcinógenos. Quando o grau de contaminação é baixo, as células atingidas, elas têm a capacidade de não se alterarem, mesmo que ocorra sinalização nesse sentido. As células têm a capacidade de se protegerem, principalmente pela apoptose. É o que nós veremos na sequência. Exemplificaremos a indução de uma célula através da interleucina 1. Observa ali o bloco da interleucina 1 e o seu receptor. Então, entra um produto químico que vai atingir a proteína TRAF. O que vem a ser TRAF? É uma sigla inglesa que significa TNF Receptor Associated Factor, ou receptor associado ao fator TNF. Muito bem, então essa interleucina número 1, que entrou através
do receptor atingir o TRAF, logo em seguida esse produto metabolizado pelo TRAF atinge um outro produto químico da célula chamado IKK, que é o inibidor kappa-beta-quinase. Observa ali. Aí esse inibidor fica induzido e na sequência dessa indução ele atinge a NF-κ-beta inativa, transformando-a em NF-κ-beta ativa. Essa NF-κ-beta ativa penetra no núcleo, estimulando o gene P52 a sinalizar a apoptose, por exemplo, quando a célula é agredida por carcinógenos, entre outras situações. Ou P50, e nesse momento a célula entra em apoptose celular. A sinalização anormal de NF-κ-beta, notadamente no mieloma múltiplo, se deve principalmente à indução por vírus, bactérias e carcinógenos. Observe no topo deste slide que vírus, bactérias e carcinógenos estão induzindo com muitos produtos próximos aos seus respectivos receptores de membrana citoplasmática. Nesse processo, a estimulação prolongada por meio desses indutores atingem a TRAF, desencadeando intensas reações nas enzimas IKK e IK-beta. A IK-beta libera muitas proteínas anormais porque esta indução acaba por lesar os cromossomos e produtos de DNA das histonas, principalmente, provocando a formação de proteínas anormais. E essas proteínas anormais são envolvidas por um tipo de capa proteica chamadas ubiquitinas, que aqui está representado na cor verde. Essas proteínas ubiquitinizadas, por sua vez, elas são metabolizadas na organela conhecida como proteasoma. Resultante deste metabolismo, as proteasomas liberam várias quantidades enormes de proteínas degradadas, e essas proteínas degradadas acabam por tirar a NF-κ-beta inativa, transformando-a em NF-κ-beta ativa. Essa NF-κ-beta ativa estimula de forma descontrolada os genes P50 e o gene HEL-A. Isto faz com que ocorra uma grande divisão celular, dando a formação de múltiplas células plasmocitárias, que é o início da formação tumoral dos plasmócitos. Diagnósticos conclusivos para o médico avaliar o grau de extensão da doença. Os diagnósticos por imagem, como radiografia, cintilografia, etc., permite visualizar a extensão dos tumores plasmocitários. A biópsia de medula e mielograma são exames fundamentais que permitem detectar a intensidade da ocupação dos espaços medulares pelos plasmócitos anormais. Aí uma explicação especial para a biópsia de medula e mielograma será apresentada a partir do próximo slide, onde a gente vai ver todos esses aspectos que auxiliam o diagnóstico para o médico. Para darmos sequência na explicação
de como os ossos e as células são afetadas no mieloma múltiplo, estamos mostrando neste slide os ossos produtores de sangue numa situação normal. Portanto, as células do sangue de uma pessoa adulta são produzidas na medula óssea, aí representada nesta figura com a cor vermelha, dos seguintes ossos: crânio, mandíbula, vértebras, externo, costelas e ilíaco. Na biópsia de medula normal, se observam células do sangue junto com tecido adiposo em proporções equilibradas. Neste slide, esta figura mostra um osso seco, mostrando dentro desse osso as trabéculas e esses espaços. É nesses espaços que se tem o sistema produtor de sangue, chamado sistema hematopoético. É como se fosse uma gelatina avermelhada. Desta maneira, se retira um pedacinho desse osso, com esse tecido hematopoético, e se observa no microscópio vários tipos de células do sangue, incluindo as células-tronco, conforme está mostrando as flechas, bem como as células adiposas, que são esses grandes espaços brancos que tomam a maior parte do sistema hematopoético. Então, esse é um osso normal, produzindo células de sangue normal. Entretanto, nós veremos no próximo slide a biópsia da medula do mieloma múltiplo. Na biópsia de medula do mieloma múltiplo, se observa um acúmulo de células plasmocitárias ou plasmócitos, impedindo o desenvolvimento de outras células e causando lesões tumorais no osso afetado. Então, nós estamos mostrando aqui nessa figura o osso do mieloma e suas tumorações que tomam conta dentro daqueles espaços onde se acumulava o tecido hematopoético. Vocês observam que existe um preenchimento de umas estruturas bege e castanha dentro desse osso. Vamos ver na próxima figura. E quando se faz, portanto, a biópsia, observa que a biópsia perdeu todas aquelas células adiposas e há um predomínio de plasmócitos sobre outras células. Então, há pouco espaço para células adiposas, às vezes nem há células adiposas, tal a quantidade de plasmócito que ocupa a medula óssea. Já a citologia comparativa entre as medulas ósseas normais e do mieloma múltiplo dá perfeitamente esta visão de ocupação de espaço. Então, observa que na medula do mieloma múltiplo, todos os espaços são ocupados, dando preferência para células plasmocitárias e, com isso, a produtividade de glóbulos vermelhos ou eritrócitos cai bastante, bem como de outras células, como os leucócitos e plaquetas. Na visão microscópio em aumento de 100 vezes da medula óssea, é possível ver a intensa celularidade dominada por um tipo de célula só. Mas não dá para qualificar qual é o tipo. Para qualificá-la, é preciso aumentar a objetiva microscópica. E quando eu faço o aumento dessa objetiva, eu vejo, no aumento 1000 da medula óssea, é possível ver que a célula predominante são plasmócitos em diversas fases de desenvolvimento. Para os pesquisadores de mieloma múltiplo, um dos testes mais fáceis para identificar se uma pessoa é portadora de mieloma múltiplo e com possibilidade de ser realizado na maioria dos laboratórios é a eletroforese de proteínas séricas.
Mostramos aqui o que é uma eletroforese. A eletroforese é uma tecnologia laboratorial que fraciona diferentes tipos de proteínas do soro, como acabamos de mostrar. A gente faz essa eletroforese ou em membrana de acetato de celulose ou gel de agarose. E aqui nós temos a qualificação dessas frações. Essas frações, elas são classificadas em albumina e globulinas, e as globulinas são identificadas por alfa-1, alfa-2, beta e gama globulinas, conforme está mostrado. A eletroforese, nesse caso, se dá do polo negativo para o positivo. E a albumina, geralmente, tem a maior concentração, por volta de 40% a 50%. E os restantes 50% ou 60% é composta por globulinas. Observa na globulina gama que a globulina gama ela é espalhada e ela está perto do ponto de aplicação. Essa globulina gama contém inúmeros anticorpos que nos protegem. É justamente nessa região que o mieloma múltiplo mostra grandes alterações. Entretanto, antes de mostrar essas alterações do mieloma múltiplo, vamos caracterizar algumas subproteínas dessas frações. Em cada fração, separada por eletroforese de proteína sérica normal, há vários tipos de subprodutos proteicos. Por exemplo, na fração de albumina, ela é 100% formada por albumina mesmo. Na alfa-1, nós temos vários componentes com destaques para a alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-lipotripsina e a alfa-lipoproteína, além de orosomucoide. Já na alfa-2 globulina, nós temos alfa-1 antiquimotripsina, alfa-macroglobulina, aptoglobina, globulina insolúvel e pré-beta lipoproteína. Na fração beta-globulina é composta por transferrina, hemopexina e beta-lipoproteína. Gostaria de fazer um adendo aqui. Em pessoas com anemia ferropriva, por exemplo, nós vamos ter aumento de beta-globulina porque vai haver bastante transferrina livre. E fechando esta explicação, na fração de gama-globulina, nós temos vários componentes, como a proteína C reativa e as imunoglobulinas IgG, IgM, IgA, aí bem separadas nessa disposição, além da proteína chamada complemento C3. As diferentes frações podem ser quantificadas por vários métodos. Um dos mais usados é a densitometria, em que as frações proteicas, separadas por eletroforese, são escaneadas e suas concentrações são determinadas por um programa de informática. Então, se passa a fita de acetato ou de gel de agarose neste aparelho e os valores são dados em gráficos ou porcentagens, como está sendo mostrado aqui. Então, esta é o que resulta da avaliação laboratorial das proteínas. Agora vamos, em seguida, falar sobre o diagnóstico de doenças, no caso aqui, por meio de eletroforese de proteínas. É aconselhável sempre usar um sangue normal como padrão durante os procedimentos eletroforéticos, quando se vai analisar, no caso que nós estamos falando, do mieloma múltiplo. Então, esse é o que a gente vai chamar de padrão normal. Exemplificaremos agora o uso da eletroforese para o diagnóstico do mieloma múltiplo. E observa-se que a fração gama
deste mieloma múltiplo está extremamente aumentada, quase com a mesma intensidade que a albumina. Isto é o típico mieloma múltiplo visto através do diagnóstico eletroforético. Para efeito de comparação, observamos o padrão normal em cima e o mieloma múltiplo embaixo. Então não há como errar na identificação do mieloma múltiplo através da eletroforese de proteínas séricas. Por que ocorre essa diferença de concentração entre as gama-globulinas do padrão e do mieloma múltiplo? Esta é a grande pergunta. A explicação está na gênese dos linfócitos T e B, desde a célula-tronco pluripotente e células intermediárias, que a gente denomina de células-tronco linfóide, linfócitos imaturos, linfócitos maduros, linfócitos B de memória e, finalmente, plasmócito, conforme será mostrado no próximo slide. Neste slide mostraremos a gênese dos linfócitos normais, com destaques para os linfócitos B de memória e plasmócitos que produzem imunoglobulinas com concentrações controladas. Observa de cima para baixo a célula-tronco pluripotencial, que em determinado momento ela pode se dividir para célula-tronco mieloide ou para célula-tronco linfóide. Como no nosso tema se trata de anormalidades nas células linfocitárias, então vamos dar destaque à célula-tronco linfóide quando ela se divide e dá o linfócito imaturo. Esse linfócito imaturo pode ser estimulado para se transformar em linfócitos B ou T. No caso específico, a anormalidade é dos linfócitos B. Esses linfócitos B geralmente produzem uma célula de memória imunológica, que é muito importante, porque ela vai estimular rapidamente quando nós somos infectados por vírus a fazer anticorpos específicos contra esse vírus. E produz o plasmócito produtor de anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas. Esta é a sequência natural, normal, e nós vamos agora colocar em cima de cada bolota dessa a verdadeira célula. Então vocês agora têm uma visão da célula-tronco pluripotencial, da célula-tronco linfóide, de um linfócito imaturo e de linfócitos maduros B e T, assim como do plasmócitos e o linfócito B de memória. Linfócitos B e plasmócitos atuam na produção e liberação de anticorpos. Neste processo, os plasmócitos produzem 5 tipos de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são identificadas por testes imunológicos e são conhecidas por IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Então, os plasmócitos normais têm essa diversidade de imunoglobulinas. E, consequentemente, quando nós fazemos a eletroforese, a gente vê a distribuição dessas imunoglobulinas na faixa da fração gama, como nós veremos no próximo slide. Neste slide, observam que as imunoglobulinas se concentram na região de gama globulina, espalhando-se conforme seus diferentes pontos isoelétricos em IgA, IgM, IgG, IgD e IgE, conforme a eletroforese ao lado. A seguir, vamos destacar como é que se caracteriza a eletroforese do mieloma múltiplo e a gênese, iniciando pela gênese dos plasmócitos do mieloma.
Gênese dos plasmócitos do mieloma múltiplo e as possibilidades de mutações. Na figura da direita, nós estamos observando aquela mesma sequência de células. Então, tomando-se por base a gênese dos linfócitos B e plasmócitos normais, é possível supor como ocorrem as mutações que originam o mieloma múltiplo. Portanto, as possibilidades de mutações são as seguintes. Mutação na célula-tronco pluripotencial. Mutação também pode ocorrer na célula-tronco linfóide. Observa que à medida que eu vou mostrando essas setas, há também uma modificação da característica da célula. Mutação no linfócito imaturo. Mutação no linfócito maturo do tipo B. E mutação no plasmócito. Então, através desses slides, existem vários tipos de possibilidades mutacionais pegando cada uma dessas células. Portanto, que é muito difícil a biologia molecular dos pacientes com mieloma múltiplo. Há necessidade de fazer um estudo completo de cromossomos e de genes afetados. Independente das causas de mutações ou da origem da mutação, a principal consequência é a superpopulação de plasmócitos na medula óssea, conforme está sendo mostrado nesta figura. Essas células produzem altas concentrações de um só tipo de imunoglobulinas, que a gente denomina tipo monoclonal. Raramente, entretanto, pode ocorrer a produção de dois tipos diferentes de imunoglobulina, que nós denominamos de biclonal. A eletroforese de proteínas séricas em pessoas com mieloma múltiplo é uma das técnicas mais usadas para identificar a presença dessa doença através da fração gama-globulina do tipo monoclonal. A elevada concentração de um só tipo de imunoglobulina, como nós estamos observando nesta figura em que a gama está circulada com um só tipo de imunoglobulina, é devido à fração da gama monoclonal. Este slide mostra a diversidade de drogas quimioterápicas e imunoterápicas contra células tumorais de vários tipos de câncer. Contornando em vermelho estão as drogas usadas especialmente contra o mieloma múltiplo. Recentemente, uma nova droga foi produzida com o objetivo específico de degradar a organela conhecida como proteasoma. É justamente através da proteasoma que sai a ordem para a célula se dividir. No caso do mieloma múltiplo, esta ordem ela está descontrolada e a célula tem um descontrole na sua divisão celular. A droga que inibe a ação da proteasoma foi feita por meio da engenharia terapêutica, que produziu uma droga específica para bloquear a liberação dos sinais emitidos pelas proteasomas, que, como se sabe, desencadeiam a sinalização descontrolada de NF-κ-beta, que, por sua vez, induz a célula a se reproduzir sem controle. O medicamento, conhecido como bortezomida ou Velcade, possui o átomo de bóron na composição do ácido borônico que se liga às proteasomas, inibindo a sua sinalização e controlando a produção de células que originam os plasmócitos do mieloma.
Entretanto, o acompanhamento do paciente deve ser realizado periodicamente através das eletroforese de proteínas séricas. Como nós estamos vendo nesta figura à esquerda, a proteasoma ela emite vários sinais para fazer com que a NF-κ-beta inativa se transforma em ativa e assim descontrola a atividade de reprodução da célula. O uso do medicamento conhecido como bortezomida ou Velcade praticamente bloqueia esta liberação de sinais e, consequentemente, a NF-κ-beta continua inativa e a célula volta às suas atividades controladas. O sucesso terapêutico do uso desta droga pode ser observado por meio da eletroforese de proteínas séricas, em que a fração monoclonal desaparece e o organismo passa a produzir de forma controlada as imunoglobulinas. Portanto, o acompanhamento do paciente por meio da eletroforese de proteínas deve ser periódico. Esta exposição é mais um serviço de responsabilidade social e cultural da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto.